Olá pessoal, bom dia! Começando a live de fevereiro com o tema Acoponia com o especialista Bruno Miranda. Estamos gravando diretamente aqui da Indústria Laboremos. Se tiver alguma intercorrência, como vocês podem ver, de internet ou oscilação aqui, vocês vão informando que a gente vai organizando e vai reiniciando, Então vamos esperar aqui o nosso parceiro Bruno entrar para que a gente possa falar desse tema que é muito novo, mas que já é assim um sucesso no meio rural. Muitos produtores eles querem entender e saber como que funciona para que a gente possa estar levando aí para o pessoal. Bruno entrou aqui, vou entrar já ao vivo. E tem um bate-papo bem legal e esclarecedor sobre o tema. Bruno, já enviei aí o convite, amigo. Dê uma olhada, você entra aqui, ele está. Olá, Bruno! Olá, tudo bom? Bom dia. Gostei desse boné, viu? Diferente, bonito. Uma cor muito legal. Tá me ouvindo bem? Gostou? Tá me ouvindo bem, Bruno? Tá cortando um pouquinho, mas dá para escutar, sim. Eu acredito. Você tá usando fone? Tô não. Não? Então deve ser alguma coisa de questão só de conexão mesmo. Aqui na fábrica também, hoje não tá tão bom a internet, mas não há problema. Se tiver alguma queda de internet, Bruno, eu sempre aviso o pessoal e a gente reinicia, ok? Ok. Então, é um bate-papo que a gente sempre informa, é um bate-papo leve, que é uma troca entre os produtores. Fica gravado aqui para o pessoal assistir posterior. Então, a gente vai fazendo a live e no decorrer da semana, do mês, do ano, vai surgindo perguntas, dúvidas e, consequentemente, o consultor, o especialista que vem aqui, ele fica com esse dever, vamos dizer assim. Bruno, eu acredito que você está aí com o Gibson, do seu lado, e certamente ele deve estar assistindo a live e está tendo a Sim, intercorrência do som, sim. ok? Se possível, pedir para ele silenciar ou então baixar o volume, Tá. fica legal. Tô de retorno, né? Gibson, tem como tu baixar o som aí? Inclusive, convido o Gibson já para vir para a live, porque ele vai participar desse momento também, para vocês já se apresentarem aqui. Isso. A turma já compreender um pouco do que vai rolar aqui nesse nosso bate-papo, que vai ser bem legal hoje. Mas, desde já, Bruno, é uma grande satisfação, em nome da Laboremos, tê-lo aqui, ter a FURN como uma parceira Laboremos para estar cedendo esse espaço. A live seria transmitida direto daí, mas por algumas intercorrências, nesse momento não dará certo, mas em outras haverá essa possibilidade. Agradecer a Ieda, a Cacá, a você, a Gibson, e principalmente a você, que se dispôs com toda a generosidade de estar participando aqui da live conosco, e pelo profissional que você é em ter esse tempo e essa generosidade com os produtores aqui. Não, eu tenho a agradecer pelo convite, eu me sinto muito honrado. E fico à disposição sempre que vocês precisarem, tá certo? Pode contar sempre comigo. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Bruno, como eu falo sempre aqui, dou as boas-vindas a você como consultor que está aqui conosco e gostaria que você se apresentasse. Falasse quem é Bruno, qual o propósito de Bruno na vida dos negócios e, claro, na companhia, porque o tema que nós estamos falando hoje aqui, voltado para esse empreendedorismo familiar, para novas possibilidades de negócios no campo, porque é isso que a gente traz aqui, inovação através do conhecimento da educação. Ah, joia. Então, quem é Bruno? Eu sou um eterno admirador da arte, eu sou professor, sou estudante, tá? Minha formação mesmo é em administração, né? Mas aí, alguns anos atrás, eu cursei o curso de agronegócio pelo Senai e me apaixonei pela agroponia. Quando a gente estava pagando lá umas disciplinas sobre reprodução animal, reprodução vegetal, a gente começou a se aprofundar nisso. Então, assim, sou consultor também empresarial, tá? Sou professor, né? Leciono em algumas universidades aqui, mas a minha paixão pela acupuntura, ela vem de entender que a acupuntura hoje ela pode ser uma solução, né? Ela entra no nosso arcabouço como uma solução
para o nosso desenvolvimento sustentável, né? Tendo em vista o grande problema que nós temos em relação aos recursos hídricos, tá certo? Então, a aquaponia, ela chega como um dos componentes, né, que pode melhorar a vida de quem não tem renda ainda, né, ou precisa agregar algum valor na sua renda para melhorar a sua qualidade de vida. E o interessante na aquaponia, como a gente vai discutir daqui a pouco em relação a isso, é que ela não precisa ser rural. A aquaponia também hoje ela pode ser urbana, tá certo? Então, no decorrer da nossa conversa, a gente vai explicar um pouquinho com relação a isso. E o legal da aquaponia é justamente isso, né, Bruno? Essa possibilidade. Eu foquei muito no rural, que é o nosso público base aqui do Estado da Laboremos, mas o legal é que essa live ela vai dançar, né, entre vários meios, tá? A dona de casa aí, que o produtor rural sai para o campo e ela fica em casa, ela pode cultivar. Ela pode ter um cultivo, inclusive uma renda. Da pessoa que mora num apartamento e quer simplesmente por uma questão de reduzir estresse, de qualidade de vida, de ter também um sisteminha. De quem quer ter apenas um hobby, de fazer um curso, de buscar informações através da internet, buscar parceiros como você e o Gibson, que tem conhecimento de agricultura vertical, para, de fato, né? Caso vocês tenham esse trabalho, né, de uma consultoria, algo do tipo, como você é consultor, para desenvolver, né, mais uma habilidade também no negócio dentro da propriedade. Sim. Bruno, e outra coisa importante que eu gosto de falar para o pessoal aqui, que você também é marqueteiro. Depois eu vou marcar você aqui nas redes sociais, que é para o seu trabalho, né, também de marketing, de comunicação, que é muito legal e levando sempre o conhecimento a empresas e pessoas, né? Isso. Como eu sou consultor empresarial, então a gente presta serviços em algumas áreas com relação às empresas, né? Tanto da parte de operacional, né? Toda a parte de processo e operação da empresa, a parte logística. A gente também oferece também serviços com relação ao controle financeiro da empresa, a parte de marketing, tá certo? A parte comercial, a parte de vendas. Então, se a gente consegue ter como é que eu posso dizer assim, um arcabouço, né? Um diferencial, porque a gente consegue atender várias áreas da empresa, tá certo? Eu não trabalho sozinho, a gente tem uma equipe todinha, trabalho com alguns especialistas do meu lado, aí a gente vai desenvolvendo esse trabalho. Legal, Bruno. Eu falo isso porque é importante, porque nós temos hoje aqui no Estado da Laboremos, tem pessoas do mundo inteiro, na verdade, do Brasil inteiro, tem pessoas realmente interessadas, quando conhecem os profissionais aqui da live, para entender um pouco mais sobre o que elas trabalham, como pode contratar um serviço, um produto que a gente também traz aqui. Então, o porquê, né, de estar falando do seu currículo, vamos dizer assim. Então, Bruno, vamos direto ao ponto que a turma vai fazer muitas perguntas. Quem já está aqui agradece. A gente sabe que é um horário realmente que não dá um público, né, tão assíduo, mas em contrapartida, nossas lives, graças a Deus, sim. sucesso nas redes sociais aqui e no YouTube posteriormente. Então, vamos começar com a introdução ao tema, Bruno. A aquaponia, como ela funciona, né, em si? Fala um pouco dos conceitos da história da aquaponia, que é algo muito novo, né? Assim, o nome aquaponia, ele é um nome assim, relativamente novo, tá certo, para a gente aqui. Mas a aquaponia, ela existe, né? Desde 1500, lá nos plantios de arroz, lá na China, onde os chineses, né, eles são grandes produtores de arroz. E aí eles perceberam que, colocando alguns peixes, a sua plantação, ela crescia melhor e mais rápido. E eles ainda tinham a proteína, eles conseguiam aproveitar a proteína, no caso o peixe. Então foi uma técnica que ela vem se desenvolvendo, né? No México, lá no ano de 1500, mais ou menos, com os astecas, tá? Então eles desenvolveram aquelas chinampas que eram lagos, e aí eles começaram a plantar, né? Como se fosse uma espécie de barco. Então eles plantavam em cima daqueles botes ali, e as raízes elas se alimentavam dos nutrientes da água. Em cima ele tinha as plantas, né, as hortaliças, e embaixo ele tinha a criação de peixe. Então, assim, já é uma técnica que existe há muito tempo, tá certo? Só que ela está começando a ser mais explorada, e principalmente no âmbito comercial agora. Na nossa região
Nordeste, ela ainda é muito inexplorada, assim, não se tem muito conhecimento, não se usa muito essa técnica, né? Mas quando a gente vai para o centro-oeste do país, para o sul do país, então essa técnica lá, ela já está mais avançada, já tem muita gente trabalhando com isso lá. Interessante, Bruno. Em relação aos componentes para montar a companhia, eu postei alguns vídeos, como você viu, né, no decorrer da semana, falando em relação a como funciona o sistema, e surgiram dúvidas dos produtores. Mas uma caixa d'água e um scan, Germênia. E como fazer esse transporte da água, do peixe, a alimentação? Então, assim, foi um triplex, como o pessoal fala hoje na cabeça do pessoal. E eu falei, gente, é tão simples que vocês não imaginam, que é só praticamente um sistema de gravidade, motor, vamos dizer assim, bem simples, e um sistema de distribuição. Então, assim, de forma, né, lúdica, mas que os produtores eles possam entender um pouco. Não sei se vocês vão ter a possibilidade de levar até no espaço que tem montado aí na FURB, né, da companhia, mas eu acredito que dá para o pessoal entender já o sistema que eu postei ali nos vídeos, como ele funciona. A forma que ele funciona, aquele sistema da caixa d'água, das bombonas, dos canos. Tá, então vamos lá. O que é a acoponia na realidade, né? Eu gosto de dizer de uma maneira bem simples, a acoponia é a junção de dois cultivos, né? A hidroponia é a criação, o cultivo de hortaliças, né? De maneira sem uso de solo, sem terra, e a piscicultura, a criação de peixe. Então, a acoponia é a junção dessas duas formas de cultivo, usando só, apenas, exclusivamente, um único recurso hídrico, tá certo? Então, a água que serve para os peixes serve também para as hortaliças, tá certo? A gente vai explicar isso daqui a pouco, como é que esse mecanismo, esse movimento, ele funciona. Mas a acoponia, de fato, é uma coisa que ela é simples, não é? Ela pode ser feita, inclusive, com material reciclado, não precisa você se aprofundar, né? Ou então pensar assim, querer investir, começar a investir logo assim de cara. A dica que eu sempre dou é comece com o que tem e vai testando. Porque a acoponia hoje, ela é uma coisa que não existe uma regulação, não existe assim, uma norma. Então, existem testes. Então, a gente está testando aqui, né? E graças a Deus vem dando certo, tá certo? As Mas vantagens, as Oi? vantagens, né, Bruno? Além dessa questão hídrica, que a gente sabe que para o semiárido é fundamental, que por vezes nós Sim, não temos a água em sim, abundância, sim. então uma questão de gestão mesmo, né, do controle das águas, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Quais os outros benefícios? Porque eu acredito que o benefício principal já mostra aí, né, na otimização desses recursos. Sim. Com relação aos benefícios, são vários. A gente tem, por exemplo, na acoponia, se a gente for comparar, por exemplo, a cultura, né, o cultivo em solo, em relação ao cultivo com a acoponia, a gente consegue ter uma economia de água de mais de 90%, tá certo? Isso na acoponia. Então, assim, para a gente, para a nossa realidade aqui, a água é ouro, né? Então, assim, quanto mais a gente consegue produzir com qualidade, com a maior escala, e usando menos esse recurso, no caso a água, cara, isso é muito interessante para a nossa região. E a acoponia, ela vem justamente para ajudar o produtor, né, com relação a isso, tá bom? Certo. Bruno, em relação outras dúvidas que surgiram, né, e surgiram muito de outro para cá, fazem muitas perguntas, a gente está sempre colocando no roteiro, mas no quesito das espécies de plantas e peixes, plantas, no caso as culturas, os vegetais. Me perguntaram de infinidade, Jamine, eu posso plantar, além de vegetais, mini plantas mesmo, flores, e no sistema, eu digo, gente, é algo muito novo, de fato. Existe até estudos, né? Os meninos são especialistas, mas eles ainda estão estudando também em relação a essa diversidade de culturas que seja possível nesse sistema. Mas fala um pouco, Bruno, assim, de experiências que você já viu que deu certo, que foram positivas, de relatos em relação a esse mix, né, de peixes e afins, vamos dizer assim, em um só sistema. Tá, então vamos lá. Então, vamos ser bem direto ao ponto. A acoponia hoje, ela é uma pesquisa inclusive de mestrado, né? Então, assim,
qual é a minha intenção com relação à companhia? Foi justamente isso, estudar a viabilidade econômica e o impacto social que isso pode trazer para a nossa realidade, tá bom? Então, assim, quando a gente fala pelo menos quando eu penso em acupuntura hoje, eu penso na acupuntura como uma alternativa, né, para se atender uma demanda, certo? Uma demanda de mercado, né, a ausência de uma segunda renda, enfim, por pessoas que não têm renda ainda e pretendem ter uma renda no quintal de casa, trabalhando apenas 2 horas por dia, ou aquelas pessoas que querem complementar a renda, tá bom? Então, quando a gente vai falar, né, em cultivo, em manejo, essas coisas, a gente tem que entender que para qualquer tipo de espécie, seja para vegetal ou seja para animal, né, no caso o peixe, existem ciclos, tá certo? De aceitação para o mercado, ou seja, existe um período, né, que eu vou colocar lá o alevino, para que ele consiga se desenvolver e chegar naquele peso ideal para o mercado, quando o mercado começa a aceitá-lo. Então, a gente tem que fazer a gente faz um estudo com relação a isso, né, para entender. Então, quais são as espécies hoje que são melhores, digamos assim, para o comércio, né, Então, a gente vai pensar na resistência dessas espécies, tá certo? E com relação ao ciclo de produção dela, né? Então, a gente tem a tilápia, que é uma espécie que ela é muito resistente, tá certo? Ela consegue se desenvolver mais rapidamente em relação a outros peixes, né? O ciclo da tilápia, ele começa, né, a ser vendida, o mercado ela começa a aceitar a tilápia a partir de 500 gramas, e isso dá em torno de 5 meses, de 5 a 6 meses. Então, em relação a outros peixes, né, é um ciclo que ele é curto, tá bom? A gente tem a tilápia, a gente tem o tambaqui, não é? São peixes, são espécies que para alimentação, tá certo? Então, a gente tem a tilápia, a gente tem o tambaqui, a gente tem o panga também, que é uma espécie que está chegando agora para a gente, mas já tem uma aceitação formidável no mercado, tá certo? Tem gente que vende panga aí por tilápia, para vocês terem uma ideia, tá bom? Qual é a diferença da tilápia com o panga? É que o panga, ele tem a carne mais branca e ele tem menos espinha, tá certo? O sabor, ele é bem parecido. Então, assim, quem não entende muito, quem não consegue diferenciar isso, vai comer panga por tilápia sem problema nenhum. E a gente tem o tambaqui também, né? Que é uma espécie da nossa região aqui, aliás, da nossa região não, mas que é muito cultivada na nossa região e que é bem aceita no mercado, tá certo? E ainda com relação a alguns peixes, a gente cria também carpa, por exemplo. Porque tem muita gente que procura a aquaponia não só nessa vertente comercial, mas também de terapia. Então, assim, a gente já escutei muitos relatos de pessoas que começaram, né, a criar, a ter aquaponia em casa, mas aí se apaixonaram. Aí, assim, elas contam que começaram a diminuir a ansiedade, né? Começaram mais assim a admirar a natureza, a respeitar o meio ambiente, começaram a compreender certas coisas que antes não conseguiam entender. Então a gente tem essa vertente, né? A vertente comercial e a vertente também terapêutica, tá bom? Legal. Inclusive, Com relação às hortaliças, né? A gente fala muito do alface por conta do ciclo do alface. O alface é uma hortaliça que ele cresce rápido. Então a gente, com 25 dias, a gente consegue estar distribuindo o alface no mercado, tá bom? Com um adentro, né, que o alface vindo da aquaponia, ele não recebe agrotóxico, né?